Nessa conversa, eu vou supor que Deus ou deuses existem, só para mostrar a hipocrisia dos cristãos. Os muçulmanos são bárbaros. Como podem achar aceitáveis atos de violência praticados em nome de Deus? Como eles sabem que é Deus que está falando para eles fazerem essas coisas terríveis? Como podem achar aceitáveis aquelas regras imorais do islamismo, de que se tem que cortar a mão de ladrões e apedrejar mulheres adúlteras, de que casamento com crianças é permitido? E a sua religião? Segundo a Bíblia, Deus autorizou e ordenou genocídios, apedrejamento de mulheres adúlteras e de pessoas que trabalham no sábado. Deus matava milhares do povo por causa de simples reclamações. E também tem o critério de salvação da Bíblia, que é ter fé em Jesus, o que é claramente injusto, pois pessoas boas de outras religiões ou sem religião vão para o inferno, queimar eternamente, enquanto um serial killer que virou cristão vai para o céu. E como você sabe que era realmente Deus que os hebreus, o povo escolhido por Deus, segundo a Bíblia, estavam ouvindo? Como você sabe que é verdade o que está na Bíblia? Você acha estes atos bárbaros também? Afinal, se você submete mandamentos de Deus de outras religiões a um juízo racional, também deveria submeter coisas que o seu Deus fez, segundo a Bíblia, a uma análise racional. Mas aí é diferente, meu Deus é verdadeiro, seus atos são inquestionáveis. Deus é muito superior ao intelecto dos humanos, quem é você para questioná-lo? Mas os atos que supostamente emanam de Deus, do islamismo, são claramente injustos, bárbaros e imorais. Ou você acha que o que os muçulmanos fazem em nome de Deus está correto? Então, para o Deus da sua religião, você diz que são inquestionáveis as coisas que ele diz, porque ele é Deus, muito superior a nós. Mas para o Deus dos muçulmanos, você não adota essa mesma ideia de que são inquestionáveis os mandamentos divinos. Hipócrita e tendencioso, é isso que você é. Quer dizer que se os muçulmanos estivessem adorando o Deus verdadeiro, as coisas imorais que eles fazem estariam corretas, caso emanassem de Deus? E eu fiz um vídeo no canal refutando a ideia de que Deus é inquestionável e de que a moralidade vem de Deus. Se eles adorassem o Deus verdadeiro não falaria para eles fazerem essas coisas. Da mesma forma que o Deus verdadeiro não falaria para o povo hebreu, o povo escolhido por Deus segundo a Bíblia, fazer genocídio, apedrejar pessoas por motivos fúteis como trabalhar no sábado e matar milhares por simples reclamações? Hipócrita. E o critério para decidir qual Deus existe é descobrir qual Deus é bom? Então, se eu inventar um ser mágico bom chamado de Deus, esse Deus irá existir? Ser bom e existir são coisas completamente diferentes. Não tem como você dizer que o Deus deles não existe porque é imoral, além de ser hipocrisia sua, pois, se fosse assim, você também deveria dizer que o seu Deus não existe. E aplicar um critério tendencioso de inquestionável para o meu Deus e não inquestionável para outro Deus só mostra que você é hipócrita e tendencioso. E como você sabe que Deus não falaria essas coisas? Porque Deus é bom? Mas como você define que Deus é bom? Porque parece que você só acredita sem fornecer nenhuma evidência que Deus é bom. E pior, acredita que o seu Deus é bom, mesmo que ele se mostre um louco, egocêntrico e psicopata no seu livro sagrado. Um ser criar o universo não faz com que as regras morais dele passem a estar automaticamente corretas. Se Deus ou deuses de outros povos tivessem criado o universo e pedissem sacrifícios de crianças em seus rituais, como várias religiões antigas registram, isso estaria correto? Seria moral? O que tem a ver criar o universo com moralidade? Nada. A diferença atual entre os muçulmanos e os cristãos é que o mundo ocidental, predominantemente cristão, passou por renascimento, iluminismo, democracia, direitos fundamentais. Porque, antes dessas coisas, na Idade Média, os cristãos faziam coisas muito piores do que os muçulmanos fazem hoje. A interpretação da Bíblia mudou, enquanto do Corão continua a mesma. Mas é indiscutível que o Deus retratado na Bíblia fornece um exemplo terrível de moralidade. Não interessa se Jesus fez uma nova aliança com a humanidade e não precisamos observar as leis do Velho Testamento. Isso não tem a ver com a questão. Deus, segundo a Bíblia, é eterno, imutável e perfeito. Portanto, os exemplos morais que Deus forneceu na Bíblia mostram seu caráter para sempre. Ou Jesus falou que essas coisas que Deus Pai fez estavam erradas. Porque, se falou, temos uma contradição, um Deus perfeito que faz coisas erradas. Mas, que eu saiba, Jesus não disse isso. E mesmo que a Bíblia seja mais correta que o Corão, continua sendo hipocrisia e tendenciosidade dos cristãos fazerem as críticas que mencionei contra os muçulmanos. Eu fiz outros vídeos refutando essa ideia de que Deus é inquestionável e de que a moralidade vem de Deus. Obrigado por assistir, deixe seus comentários.